eu quero aqui fazer um registro importante. Nós vamos ter na Itália, através do Instituto dos Advogados... Jamais eu iria impedir que você fizesse qualquer coisa. Mas a técnica impede. Tá. A televisão diz que eu preciso te gravar e ela não te alcança aí por causa da luminosidade. Então você eu tem subo. que falar aqui em cima. Então eu subo. Exatamente. Eu quero onde tem luz. Bom, daí ou não? Tá dando aí atrás ou não? Tá lá, ele já fez positivo. Manda bala. Eu quero fazer um registro aqui que o Instituto dos Advogados Previdenciários, presidido pelo professor André Luiz Marques, vai ter um congresso na Itália. É o 5º congresso internacional que nós realizamos. Vocês perceberão que eu vou trazer aqui alguns conceitos do direito do mundo velho, através do direito comparado. Porque o direito previdenciário ele iniciou através de uma cópia da Alemanha do Plano Beveridge. E nós temos que conhecer o direito comparado para que a gente possa aplicar também no direito previdenciário. Então, é o 5º congresso que a gente realiza fora do Brasil. Nós teremos um congresso na Itália, tem ali o stand do IAPE, é um congresso que vale a pena participar. A coordenação científica está no folder, tá? A coordenação científica está no folder, e vale a pena participar para conhecer um pouco do direito internacional, para que a gente possa aplicar também no direito previdenciário. Eu quero aqui também fazer uma referência, tá? A ação regressiva. O Hammer, Carrefour, foi penalizado em 8 milhões de reais através da ação regressiva. 8 milhões de reais. E por quê? Porque não estava preparado, documentalmente falando, preparado para provar que ele não agiu com culpa ou dolo no acidente. E será que as empresas estão preparadas? Me parece que não. Por quê? Porque a advocacia não está preparada para isso. O know-how que você tem, são poucos que tem no Brasil. Então, é um olhar que o Hammer chamou a atenção. Eu gostaria de parabenizar pela palestra por ter aberto nesse congresso uma visão de mercado para os advogados. Tá? Mas eu vim aqui para falar sobre novas teses do direito previdenciário. Né? Novas teses do direito previdenciário. E o doutor Pavan, que está aqui, que tem uma ferramenta no Facebook, como é o nome da... Supraprevidenciária, ele tem lá publicado algumas teses novas de benefício por incapacidade. Então, quem tem Facebook, entre lá no Supraprevidenciário, que ele tem lá, ele leva várias notícias, e eu vejo que ele tem buscado algo inovador do que tem sido julgado. Então, aqui, Pavan, parabéns pela iniciativa. Vale a pena conhecer essa ferramenta que está no Facebook. E a outra ferramenta é o Saber Direito Previdenciário, que também traz, Saber Direito Previdenciário, também traz novas teses, né, de julgados que vem ocorrendo. Pode passar o próximo aí. Eu quero trazer aqui, próximo, essa reflexão. Saber é poder definir. Quando duas pessoas discutem, deve saber primeiro sobre o que discutem. Se não definirem previamente o objetivo da discussão, poderá suceder que os dois usem da mesma palavra com sentidos diferentes, ou de duas palavras diferentes com o mesmo sentido. Então a gente precisa saber o que a gente vai discutir e qual é o caminho que a gente quer buscar. Que é de Sócrates, tá? Então, nós vamos falar aqui de teses de benefício por incapacidade. Algumas a gente já ingressou e ganhou, e outras não. O Hammer estava falando aqui de reabilitação profissional, e quando eu fui sustentar a minha tese de doutorado sobre reabilitação profissional, me acharam louco. Me acharam louco. E a gente conseguiu fazer, através de uma tese de um maluco, de que o INSS pagasse de forma integral uma faculdade de moda para uma deficiente física dos braços e das pernas, através do programa de reabilitação profissional. Faculdade inteira de moda para uma menina deficiente, que está prevista em lei. E nós conhecemos esse direito positivo para aplicar o direito? Será que nós conhecemos esse direito positivo?
Me parece que não, porque nunca ninguém tinha buscado. Eu também não conhecia essa previsão de que o INSS tem a obrigação de pagar uma faculdade no programa de reabilitação profissional. Consegui comprovar a aptidão profissional dela. Nós, com os 2 braços, não desenhamos 1/3 do que ela desenha. Então, ela que eu gostaria de ser estilista. Blumenau, centro têxtil. Consegui comprovar que ela conseguiria arrumar emprego. E a previsão legal na própria instrução normativa que prevê o pagamento de faculdade para uma deficiente física. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa tese, entra no YouTube, coloque meu nome, Hélio Gustavo Alves, tem lá a matéria sobre essa questão, que é uma tese nova. E aí eu convido a vocês a lerem um livro chamado Elogio à Loucura, de Erasmo Rothman. Só os loucos se destacam. Só os loucos se destacam. Para ser qualquer um, não vale. Tem que ser diferente. Elinho, desculpa, Elinho. E Por isso que a torcida do Corinthians é a maior do Brasil. Ah, meu Deus do céu. Eu digo louco, não insano. Insano não. Né? Eu sou São Paulino, não posso falar muito, viu, gente? Não posso falar muito de futebol. São Paulino, mas não sou Bambi, viu? Só para deixar claro, nada contra. Cada um dá o que é seu, tudo bem, vamos seguir. Próximo slide. Auxílio-doença, próximo. Conceito de auxílio-doença, gente. Cuidado, as nomenclaturas nos levam a erro. O nome auxílio-doença academicamente está incorreto. Não é a doença que protege. Olha a leitura do conceito. Auxílio-doença assegura risco ou acidente, logo fará jus ao benefício, o segurado ficar inapto ao trabalho ou suas atividades por mais de 15 dias. Está errado esse conceito. O auxílio-doença assegura incapacidade, não acidente ou doença. Eu posso estar doente, mas não estar incapacitado. Eu posso estar acidentado, mas não estar incapacitado. Portanto, eu não vou ter direito ao benefício auxílio-doença. A nomenclatura correta deveria ser auxílio incapacitante. Eu posso estar acidentado com o braço quebrado, mas não sair impedido de dar aula. Eu posso estar cancerígeno, posso ter câncer, mas não estou incapacitado. Então, todo mundo aqui concorda que o risco a ser protegido é incapacidade? Sim ou não, gente? Tá, próximo. Bom, olha lá, nós temos 2 critérios materiais para a concessão do benefício por incapacidade, o físico e o mental. Critério físico, braço quebrado, tal, é fácil de verificar. Critério mental, o que é incapacidade mental, gente? O Rui é louco, meio louco ou todo louco? E eu? Às vezes eu fico muito louco. Algumas noites, mas de manhã eu me recupero e vou trabalhar, né? Mas o que seria incapacidade mental? Bipolaridade é incapacidade mental, gente? Sim ou não? Pode ser, dependendo da atividade. Depressão é incapacidade mental? Pode ser. Síndrome do pânico é incapacidade mental? Pode ser. E aí eu vi que tem uma palestra aqui do professor João, análise de quesitos. Eu vejo, olha, eu fiquei tão feliz com a sua palestra que eu vou assistir. Eu tenho uma aula sobre quesitos lá na minha escola, que eu vejo que os advogados não sabem preparar os quesitos. E aí o médico fica numa situação delicada, porque ele não conhece de direito como advogado. Só ele que é advogado. Eu não sei se é mais médico ou mais advogado, viu, professor? Eu não sei, mas é só ele que tem essa... Será que todo médico conhece de direito como ele? Não. Então, e os quesitos? Por exemplo, eu tive síndrome do pânico. Eu teria direito ao benefício previdenciário, sim ou não? Sou advogado. Poderia trabalhar em casa, mas eu sou professor e tenho minha agenda todo final de semana até o final do ano marcada viajando pelo Brasil. Minha síndrome do pânico foi diante de um quase acidente que nós tivemos de avião. Não conseguia mais voar de avião. Sou professor, comprovo que tenho aulas marcadas. Síndrome do pânico, através desse acidente, quase acidente, caracterizou a incapacidade para dar aula, sim ou não?
É isso. Eu preciso trazer um nexo de causalidade do quê? Da doença com a atividade. É isso que eu tenho que fazer e falta isso. Tese. A lei fala que nós temos 2 critérios materiais, o físico e o mental. Novo conceito de incapacidade. A incapacidade social. Essa é uma das teses, incapacidade social. O que é incapacidade social? É quando a sociedade lhe deixa incapaz para o exercício profissional. É quando a sociedade lhe deixa incapaz para o exercício profissional. Exemplo, portador do vírus HIV. Portador do vírus HIV. De uma cidade que tem 10 mil habitantes. Não consegue emprego em lugar algum. Não consegue emprego em lugar algum. Tá? Ninguém precisa concordar com essa tese. Tem uma questão aqui no previdenciário que eu vejo que alguns professores acham que só ele entende de previdenciário. Nós temos isso, né, Hammer? No direito. No direito tem isso. As vaidades se afloram. Mas é uma tese de um maluco. Quer concordar, concorda. Não quer, não tem problema. O problema é teu. Mas as vaidades a gente precisa parar. Precisa ter humildade para aceitar e mastigar aquilo para ver se ele está sendo louco ou não. Então, a incapacidade social, por exemplo, da incapacidade do vírus HIV, nós conseguimos a concessão de um benefício previdenciário para ele, porque todo lugar que ele ia não conseguia emprego, porque a cidade inteira sabia que ele era portador do vírus HIV. Isso é incapacidade social. Segundo exemplo de incapacidade social, não sei se aqui está acontecendo isso. Diante da lei de cotas, que o Ministério do Trabalho está entrando com ação civil pública contra a empresa, por não cumprir aquela lei de cotas, os mercados estão contratando crianças ou adultos com síndrome de Down. Acontece isso aqui ou não? Acontece? Está contratando. E assim, reabilitação profissional, como o Hammer falou, tem que contratar, mas ele não está habilitado, mas tem que contratar. Isso não é lei de cotas. Você tem que contratar o reabilitado e habilitado profissionalmente. Porque você vai colocar ele para exercer uma atividade que pode abalar moralmente essa pessoa. Ela não está habilitada para isso. Não, mas contrata, de qualquer jeito, e contrata a síndrome de Down. Blumenau, por exemplo, contratou toda criança de síndrome de Down que existia. E alguns foram demitidos. Ele teve contrato de trabalho, não teve, gente? Ele é incapacitado ou não para o trabalho? Não mais. Aí não consegue mais emprego porque não tem outra empresa que tem que cumprir a lei de cotas, que alcança o limite da lei de cotas, e não consegue mais emprego. Essa criança vai conseguir o LOA, sim ou não? Como é que fica essa criança? Jogada a Deus dará. Então a gente está conseguindo em Blumenau a concessão, através da incapacidade social, para essa criança, até que ela seja contratada para uma nova atividade. Então, o novo conceito que a gente traz é de incapacidade social. Podem buscar julgados, já tem artigos sobre isso, tá? Sobre a questão... Ex-detento. Será que seria uma incapacidade social? Se você conseguir comprovar que há um preconceito na contratação com esse ex-detento, pode ser considerado uma incapacidade social. Oi? Pode ser. Desde que você consiga comprovar. Como é seu nome? Cristiano, desde que você consiga comprovar. É questão de prova, tá? Essa menina que era deficiente física, o que eu fiz? Eu fiz a comprovação da aptidão profissional dela, que ela desenhava. Comprovei que o setor da região era têxtil, que ela conseguiria emprego fácil. E comprovei que ela procurou, na cidade de Indaial, todas as agências de emprego, e as amiguinhas dela, no dia, conseguiram emprego e ela não. E Santa Catarina, falta gente para trabalhar. Falta gente. E ela não consegue emprego. Consegui comprovar o quê? O preconceito com essa menina. E a ação de reabilitação profissional, ela serve para quê? Para retalhar essa deficiência que a sociedade coloca nela. E hoje, gente, para minha emoção, sabe onde essa menina está trabalhando? Como estilista? Na Dudalina. Cara, arrepia, cara, arrepia. Vocês conhecem a Dudalina, né? Menina, quero te dar um beijo depois, viu? Apresentar minha noiva para ela não ficar com ciúme de você, viu? Na Dudalina. Então, quanto que o advogado ganhou com essa causa? Nenhum real. Por quê? É uma tese que eu lancei. Só que, olha só, Hammer, todas as empresas que estão tomando auto de infração pelo não cumprimento da reabilitação profissional estão procurando a gente. Dali que a gente ganha, né? E é mais gratificante no quê? Conseguir isso para a menina. Tudo bem a tese da incapacidade social, gente? Sim ou não?
Outra tese, artigo 71, que o professor já deve ter falado isso na aula dele, da questão da doença pré-existente. O que é doença pré-existente, gente? O que é doença pré-existente? Eu posso entrar no sistema com doença pré-existente, sim ou não, no sistema previdenciário? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E quem não levanta a mão? Não está achando nada. Não está achando nada. Olha só, eu posso entrar para o sistema previdenciário doente. O que eu não posso entrar para o sistema previdenciário é esse divisor de águas eu tenho que comprovar. Para o empregado é fácil. Se ele é cancerígeno ou portador do vírus HIV e está trabalhando, e a doença é pré-existente, e o médico alega que a doença é pré-existente, que não pode conceder o benefício, fala não, a doença era pré-existente, mas a incapacidade não era pré-existente. A incapacidade não existia, tanto é que nós temos a admissão, o programa admissional que ele fez, a carteira profissional. Agora, prove isso para o facultativo, gente. Como é que o facultativo vai provar que a doença, que a incapacidade, a doença é pré-existente? Está provado. Que a incapacidade não era pré-existente. É complicado. Vai depender, mais uma vez, de provas. Vocês estão observando que eu estou falando de provas várias vezes. É a questão comprobatória. Ele preencheu ficha de emprego em outras empresas, ele faz academia, você vai ter que provar que ele tinha condições de trabalhar, mas não conseguiu o emprego. Então, não há má fé. Então, a questão da pré-existência é da incapacidade e não da doença. Tudo bem, gente? Próximo. Ali, artigo 151 da 8.213. Às vezes eu converso com a lei. Então, olha só. A lei diz o seguinte: quem tiver alguma daquelas doenças ali, não tem carência, porque o auxílio-doença ele tem carência. O que é carência? É o número mínimo de contribuições para ter direito àquele benefício. Tá? Então, para ter direito ao auxílio-doença, tem que ter 12 contribuições. Exceção, o acidente, se acontecer um acidente, não tem carência. Tá? Ou, se ele tiver alguma das doenças do artigo 151, também não tem carência. Aí eu conversando com ele, eu falei, não entendi. Ele disse assim, Gugu, é o seguinte, se ele tiver a felicidade de ter alguma daquelas doenças, que é AIDS, neoplasia maligna, que mais? Hanseníase, se ele tiver a felicidade de ter alguma daquelas 14 doenças, não precisa de carência. Agora, se ele tiver a infelicidade de não ter algumas doenças ali elencadas, ele vai ter que contribuir à carência. Blumenau teve um surto de H1N1. E alguns clientes nos procuraram no escritório. Olha, eu estava trabalhando há 4 meses e a família procurou. Olha, o meu filho estava trabalhando há 4 meses, primeiro emprego dele, 4 meses, e ficou enfermo com H1N1. A empresa não quer mais pagar o salário dele. E eu fui no INS buscar o encosto e falaram que ele não vai levar o encosto, porque ele não tem as 12 contribuições. Como eu faço? Aí eu falei assim, olha, se ele tivesse a felicidade de ter alguma daquelas doenças, poderia, mas como H1N1 não está naquele rol, não pode. Ela falou, pô, mas não é justo. E não é justo. Por quê? Fere o princípio da igualdade. Segundo princípio, esse artigo deveria ter sido revisto a cada 3 anos, e não foi. E fere o princípio da igualdade contributiva. Eu contribuo com a mesma alíquota do que aquele que teve a felicidade de contribuir com aquele que teve a felicidade de contribuir que teve alguma daquelas doenças. Então, fere o princípio da isonomia. E para que serve a carência? Tem 2 objetivos. O equilíbrio atuarial, que me perdoe, mas 12 meses não traz equilíbrio atuarial nenhum. E a questão de fraude, que também é possível verificar. Essa pessoa foi enferma com H1N1 antes de arrumar emprego ou depois? Depois. Houve fraude? Não houve. E qual é o princípio dos princípios do direito previdenciário? Proteger os desprotegidos socialmente. E ele vai ficar sem essa proteção? Portanto, esse princípio é ilegal, inconstitucional e imoral na minha visão. Vai sair um livro meu agora que eu vou publicar sobre benefício por incapacidade. E vocês poderão pegar essa tese melhor. Mas ficou claro, gente? Pode ser? Vamos para frente que o tempo é curto.
Bom, como é que é restabelecido hoje o benefício previdenciário? Através de uma perícia médica. Próximo. Mas e a perícia médica? Será que ela está sendo bem feita? E quando a perícia médica é bem feita? E quando é mal feita? Tá? Nós temos bons peritos na Previdência Social, tem uma série de amigos que são excelentes peritos da Previdência Social. E fazendo aqui uma meia defesa para os peritos, a condição de trabalho deles é sub-humana, pelo que exigem deles. O Jarbas Simas, não sei se o professor conhece, ele trouxe um dado que um perito tinha que fazer na sua carga horária, uma perícia a cada 3 minutos. Era o que o INSS recomendava, uma perícia a cada 3 minutos. Doutor, não precisamos perguntar para o senhor se é possível ou não. 3 minutos uma perícia? Não perguntou o nome nem o sexo da pessoa, já acabou os 3 minutos. Acabou. É impossível o médico atingir. Então ele faz de tudo para tentar cumprir a sua função social. Mas como nós temos excelentes médicos, nós temos péssimos médicos. E como nós temos bons advogados, nós temos péssimos advogados. Faz parte. Então, eu quero tratar um pouquinho aqui da falsa perícia. A perícia, os advogados têm que começar a bater nisso aí. Quando a perícia é mal feita, existe tipificação penal para isso. Olha só, falsa perícia. Fazer afirmação falsa, negar ou calar verdade como perito, tá? Em processo judicial administrativo, reclusão de 1 a 3 anos. Mas, Gustavo, como é que eu vou fazer, eu vou enquadrar esse artigo na perícia? Olha o que eu tenho feito. Professor, não sei se o senhor já chegou a ver isso. Eu tenho feito os quesitos numa petição, e no dia da audiência, o segurado leva os quesitos e protocola o quesito no dia da audiência. O médico é obrigado a responder os quesitos? Sim, pelo princípio da fundamentação. Ele é obrigado a preencher os quesitos. E quando não preenche os quesitos, fere o princípio da fundamentação. É considerado uma falsa perícia. Por quê? Fazer afirmação falsa, negar ou calar sobre a verdade, né, é considerado uma falsa perícia. Então, o que eu tenho feito? Levado os quesitos antes da perícia. E ele tem que responder esses quesitos. Olha lá, falsificação de documento público. Falsificar documento em todo ou em parte documento público, alterar documento público verdadeiro, pena de reclusão de 2 a 6 anos. O que eu tenho observado? Alguns médicos, peritos do INSS, mudam a CID. Para quê? Para que o benefício não retroaja a data do início da incapacidade. Já pegaram isso ou não? Uma CID que não tem nada a ver com o seu cliente. Falsificação de documento público, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Próximo. Também é falsidade ideológica. Olha lá, não responder os quesitos, omitir em documento público declaração que nele devia constar, nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar o direito, criar obrigações, alterar a verdade dos fatos juridicamente relevantes, pena de reclusão de 1 a 5 anos. Tá? Inserção de dado falso também da CID, próximo. Tá? Então, essa questão da perícia, eu tenho que bater nessa questão da perícia, para que a gente possa ter uma perícia bem feita. Esse material vai ficar disponível a todo mundo aqui, tá, gente? Tá? Outra tese que eu gostaria de trazer. Leva os quesitos na perícia administrativa, que é algo novo, é uma modalidade que ninguém nunca tinha feito. Você leva lá, e eu preparo esse processo administrativo para o judicial. Quando ele não responde, o que eu tenho feito? Mandado de segurança por abuso de liminar para conceder o benefício. Tá? Liminar, porque o processo administrativo, ele permite essa facilidade. Ele permite você protocolar as petições. Né? No começo você vai enfrentar alguns problemas, não vão querer protocolar, tal. Você protocola, direito de petição. Vai ter que dar de louco, ó, não, quero protocolar, se quer responder ou não quer, não tem problema. Como eu também tenho feito com alguns médicos, representado ele no CRM, ação civil pública, ação penal, por negligência, imprudência e imperícia. Perícia do INSS é um ato médico, sim ou não, gente?
Ele pode responder processo por negligência, imprudência e imperícia? Claro que pode. Outra coisa que eu tenho feito, antecipado a prova, eu imprimo o CIMA, sabe o que é o CIMA, gente? SIMA, solicitação de informação ao médico assistente, que o médico deveria do INSS, quando tem dúvidas e não conhece muito daquela doença, ele imprime um CIMA e pede para o segurado levar seu médico particular para preencher essa solicitação de informação, de informações da doença, para que ele possa dar a perícia. Eu fiz esse levantamento no site da Previdência Social. Sabe quantos CIMAs, sim, depois sabe quantos CIMAs o INSS emitiu no ano passado? No Brasil inteiro? 200 e poucos CIMAs. Ele não pede informação. Ele não pede. É um absurdo. É um absurdo isso aí. Então, o que eu tenho feito? Eu imprimo o CIMA, peço para o segurado levar para o médico dele, preencho o CIMA e entrego como antecipatória de prova. Pronto, aquele CIMA é assinado por um médico. E que tem que ter o devido valor. Tem que ter o devido valor. Tá? Então, assim, se a perícia foi mal feita, eu vejo que ele não teve habilidade para aquilo, tem que responder sim por negligência, imprudência e imperícia. Mesmo porque o Hammer levantou um ponto muito importante que eu vejo na reabilitação profissional. Alguns segurados estão tendo alta, sem estar devidamente curado, voltando para o mercado de trabalho, e a doença progredindo. E nós tivemos um caso de óbito na cidade de Presidente Getúlio, caso de óbito. O cara com epilepsia, e eu não sabia que epilepsia dava a qualquer momento, eu não sabia, eu pensei que era uma doença que vinha de infância. Qualquer um pode ter epilepsia a qualquer momento. O cara tem epilepsia de frente para um forno, uma caldeira. E o médico da INSS mandou ele voltar para o trabalho. Voltou para o trabalho. Epilepsia caiu dentro de onde? Do forno. Do forno. Então nós temos que ter responsabilidade, porque nós cuidamos de vida. E não dá para ser tratado vida de qualquer jeito. E tem que ser penalizada essa pessoa. Tem que ser penalizada. Como advogado também no mau exercício da profissão. Tá? Seguindo, depois o doutor quer só vou terminar. Não, fica à vontade, fica à vontade. Deu? Só uma colocação, reforçando e corroborando com aquilo que você está falando em relação à perícia ser ato médico. Todo mundo está ouvindo pela mídia a história da lei do ato médico, houve vetos e tal. A parte de perícia não existe um veto, ela foi aprovada da forma em que se encontrava, ou seja, definitivamente o que ela vai ter que ser com veto, sem veto, com discussão de veto, mudando algumas coisas, mas essa parte que não foi vetada, ela vai ser promulgada sim. Ou seja, hoje, embora não promulgada, a gente pode afirmar textualmente que perícia é ato exclusivo de médico. Pronto. Eu quero te fazer um convite aqui em público, nós estamos lançando lá, estou coordenando um livro sobre perícias previdenciárias, gostaria de convidar para o senhor escrever um capítulo. Tá? Outra tese, já apareceu no escritório de vocês um segurado falando assim, doutor, eu estou há 2 anos no INSS, com encosto, é assim que é o termo, que é o auxílio doença, não é, gente? Estou no auxílio doença há 2 anos, eu quero a minha aposentadoria por invalidez, porque meu vizinho conseguiu. Já aconteceu isso, gente? De onde vem esses 2 anos, gente? Silêncio. É uma lenda? De onde veio? Gente, anote uma lei aí, anote. Lei 3807 de 1960, que é a Lopes, a Lei Orgânica da Previdência Social, que foi substituída pela 8.213 de 91. É a Lopes. Por exemplo, quando eu fui pedir a Bruna em namoro, que é a minha noiva, que está aqui, eu comecei a namorar a Bruna. Primeiro eu estava passando de Camaro amarelo, e eu chamei a atenção dela com o meu Camaro amarelo. Brincadeira, é só um exemplo. E aí comecei a namorar a Bruna, e me interessei, falei, vou casar com essa menina. Mas eu puxei tudo dela, ficha criminal, civil,
Fui ver quem que era tal. Por quê? Quero conhecer a história da mulher que eu vou casar. Não é assim, gente? Você fez isso, Pavan? Claro, pois é. Né? Ela não está sabendo, mas fez. Né? Tem que ter feito. Não vou perguntar se alguém aqui já foi corno. Foi porque não fez a pesquisa. É isso. Tem que ser feita a pesquisa. É a ficha de anamnese. É história, é a ficha de anamnese. E eu fui buscar e vi que era uma boa moça, né? Vou casar com ela. No direito, o que eu vejo, gente? Falta academicismo. Só estou preocupado com qual é o tipo de revisão. Me dá um modelo de peça, que revisão que cabe, me dá isso, me dá aquilo. Para com isso. Se aprofunde no tema. Modelo de petição tem um monte, Pavan posta lá um monte de modelo de petição, tem lá, não precisa fazer curso para isso. Estude, vai a profundo. Você tem que ler a Lei 3807 de 1960. E os 2 anos veio da Lei 3807 de 1960, que são os princípios previdenciários da época. Passa o artigo. Olha lá, ó, artigo Lei 3807 de 1960. Em seu artigo 27, regulamentava a transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, quando o segurado permanecia por 24 meses no auxílio-doença. A lei trazia esse dispositivo. Quando você ficava 24 meses no auxílio-doença, automaticamente virava aposentadoria por invalidez. O decreto 66 de 1960 reduziu esse prazo de 24 meses para 12 meses. Hoje, quem ficava 12 meses no auxílio-doença passava automaticamente a aposentadoria por invalidez. Em 73 foi revogado esse artigo. Portanto, professor, existia um critério temporal de quando a incapacidade deixa de ser permanente para ser deixa de ser temporária para ser permanente. Tinha um critério temporal. E hoje tem critério temporal, gente? O critério era objetivo, hoje o critério é subjetivo. Portanto, está na mão de quem para identificar se a incapacidade dele deixa de ser permanente de ser temporária para ser permanente? Do médico. E nós temos hoje segurados que estão 8, 9 anos no auxílio-doença? Sim ou não? E 8 anos no auxílio-doença, a incapacidade é temporária ou permanente? Pelo amor de Deus! E recebe alta. Qual é a tese? Qual é a tese? Como é seu nome? Sérgio, olha só qual é a tese. Princípios, contra princípios no argumento, tá, gente? Princípios. Excelência. De forma equivocada, foi retalhado do sistema previdenciário o artigo 27, que era o critério temporal em que regulamentava quando a incapacidade deixa de ser temporária para ser permanente. Diante desse equívoco, excelência, nós não temos mais critério objetivo, fica subjetivo, trazendo a injustiça social, que fere o artigo 93 da Constituição Federal. Para que possa ser preenchida essa lacuna, excelência, requer que use através do princípio da razoabilidade, o artigo 27, diante dos princípios previdenciários originários do legislador da época. É razoável, excelência, que a gente tenha um critério para deixar que a incapacidade seja temporária para ser permanente. E para que use como analogia, para trazer esse critério, utilize um dispositivo que pese estar revogado, é um princípio previdenciário. Tanto que, cadê o André? Tanto que, o presidente sumiu, tanto que na Europa inteira, eu estou dizendo que a Europa inteira, que é o mundo velho, tem o quê? Tem lá o critério temporal. Tem o critério temporal. A Europa inteira, Portugal, 3 anos, França, 2 anos, Alemanha, 1 ano. Tem que existir esse critério temporal. Só no Brasil que existia foi revogado. Então, excelência, além de um artigo que está revogado, mas que é um princípio existente, utilize como direito comparado a legislação dos países tais. Valeu, gente? É uma tese que você pode sustentar e tem dado certo. Então, eu gostaria que vocês pensassem mais nas teses, tá, gente? Seguindo. Quantos minutos eu tenho, Rui? Todos? Não, todos não. Quanto eu tenho? Começou a falar, eram 10h50, são 10h31. Tenho 20 minutos? Tem 20 minutos.
20 minutos, tá bom, gente? Porque eu não quero atrapalhar a palestra não quero comer o tempo do professor. Eu tenho que ficar preocupado. Eu saí, ele estava de paletó, eu volto, ele está sem paletó. Fica quieto, Rui, fica quieto. Pelo amor de Deus, minha noiva está aí, te conheceu agora, não conta minhas histórias, pelo amor de Deus. Bruna, você me permita, com todo respeito, conheço esse cara faz tempo, viu? Lá na Casa Verde, eu e a Casa Verde todinha. Ainda bem que ele falou Casa Verde, né? Casa Vermelha, porque senão acabava o noivado agora aqui. Né? Bom, passado algumas teses que a gente falou de auxílio-doença, agora vamos falar de aposentadoria por invalidez. Gente, qual é o termo, qual é o conceito do termo aposentadoria? O que é aposentadoria? Ir aos aposentos. Aposentadoria é irrenunciável? Sim ou não? Aposentadoria é permanente? Será que o termo aposentadoria está correto, se ela pode ser retirada a qualquer momento? Revista a cada 2 anos? Poderia ser ali um auxílio incapacitante permanente, não uma aposentadoria, porque ele crê que nunca mais vai perder essa aposentadoria. Então vamos seguindo. O conceito que eu uso, Hammer, de aposentadoria por invalidez é esse aí, que é o mais completo, que é uma doutrina clássica do direito previdenciário, que é do Moza Vitor Russomano. Olha como é lindo, quando conhece princípios, ele criar um conceito. Olha só, é o benefício decorrente da incapacidade do segurado para o trabalho, sem perspectiva de reabilitação para exercício profissional capaz de lhe assegurar a subsistência. Olha só, ele não fala de incapacidade permanente, ele fala... Não toca nesse ponto, mas olha o que ele diz. É o benefício decorrente da incapacidade do segurado para o trabalho sem perspectiva de reabilitação profissional. Porque se não há perspectiva de reabilitação, é porque ele não pode mais voltar ao mercado de trabalho. Então, qual é o elo que eu tenho feito entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Tem que ter uma ponte. Tem que ter a ponte. Qual é essa ponte que eu faço? Um instituto que sempre foi esquecido. A ponte vai chamar reabilitação e habilitação profissional. Excelência, requer o auxílio-doença por estar incapacitado, tal. Excelência, requer ainda a concessão da habilitação e reabilitação profissional. O INSS, não comprovando o programa de reabilitação e habilitação profissional, requer que conceda a aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque ele nunca vai ser reabilitado. E por que isso, excelência? Porque ele não pode ter um prejuízo de 9% durante 8, 9 anos. Não, isso é tese, na esfera judicial. Administrativamente não dá para ter essa discussão, por quê? Não é nem por falta de conhecimento do servidor, é porque ele tem que aplicar a IN. Não. Por quê? Porque a reabilitação profissional ele pode dar de ofício. Não, também pode dar de ofício. Se você requerer o benefício, você não tem nome benefício. Olha só, enunciado número 5 do CRPS, do Conselho de Recursos da Previdência Social. A Previdência Social deve conceder o melhor benefício ao segurado. Qual é o melhor benefício? Auxílio-doença, aposentadoria ou reabilitação. Quando eu vou segurado, não vou como advogado, eu vou dar entrada num benefício. Qual eu tenho direito, eu não sei. Não tem nome. Tanto é, por exemplo, no site da Previdência Social... Não, você tem lá aposentadoria especial no site? Como é que faz? Mas eu sei, mas eu estou dando um exemplo. Você tem aposentadoria especial? Pronto. Então, assim, não tem que ter nome. Se você pede auxílio-doença e o médico entende que foi aposentadoria por invalidez, ele não vai dar o benefício? Se ele entende que cabe a aposentadoria por invalidez, vamos fazer o seguinte, eu peço a aposentadoria por invalidez. Se ele entende que não é aposentadoria por invalidez, ele pode dar um auxílio-doença, sim ou não? Pronto.
É isso. Tá? Então, assim, a habilitação ele tem que estar de ofício. Agora, se a doutora quiser pedir, ela pode protocolar um pedido de reabilitação administrativamente? Pode. Posso pedir a reabilitação. Não deu? Excelência, comprovou que não foi dada habilitação e reabilitação profissional, portanto, aposentadoria por invalidez. É uma tese, é um jogo. Estou fazendo uma construção jurídica, tá, gente? Estou fazendo uma construção jurídica. Próximo. Só um particular aqui. O que o Hélio está falando fica completamente comprovado através do artigo 621 da IN 45. Tá? E mais, você tem que entender como fazer o pedido sobre a teoria da substanciação de forma subsidiária simples, que não dá para o Hélio abordar, isso aqui é uma palestra, então ele está jogando as informações partindo do pressuposto que vocês têm esse conhecimento, mas o pedido é perfeitamente possível desse jeito que eu acabei de falar, beleza? Tranquilo? Obrigado, mas vamos seguindo aí. Né? Dá a mãozinha para mim, professor, mão gelada. O coração também. Oh, coisa boa. Meu Deus do céu, viu? Olha só. Olha essa tese, que interessante. Artigo 47. Vocês conhecem o artigo 47, gente? O que ele fala? Quem está aposentado por mais de 5 anos, aposentado por invalidez, por mais de 5 anos, não corta o benefício imediato. Ele recebe 6 meses 100%, 6 meses 50% e 6 meses 25%. Agora, se ele está com a aposentadoria por invalidez há menos de 5 anos e tem a alta, corta de imediato. Agora, se ele está na aposentadoria por invalidez e passou desses 5 anos e tem a alta, corta-se de imediato? 6 meses recebe, 6 meses 100%, 6 meses 50%, 6 meses 25%. Por que o legislador colocou esse artigo, gente? Precisa entender por que ele colocou esse artigo. Precisa compreender. Falar com a lei. É porque ele está há muitos anos fora do mercado de trabalho. Então ele vai ter que voltar de forma gradativa. Agora, quero fazer uma pergunta para vocês. Por que não é concedido esse dispositivo do artigo 47 no auxílio doença? Por quê? Porque ele prevê só na aposentadoria por invalidez. Mas qual é a tese que a gente usa? Olha só, gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu entendo essas reformas previdenciárias como ilegal, imoral e inconstitucionais. Eu acho que existe um pacto social, existe um contrato, que é um contrato sinalagmático, tá? E que mesmo que não interessa que porra de contrato é, mas é um contrato com a sociedade. Se eu quero mudar a Previdência Social, mudo daqui para frente, não daqui para trás. Eu sustento que, no direito previdenciário, a expectativa do direito é um direito adquirido pela norma. Eu sei que são dois institutos diferentes. Expectativa de direito é um instituto e direito adquirido é outro, mas no previdenciário não. Eu entendo que a expectativa do direito é um direito adquirido pela norma. Quando eu me filiei ao sistema em 1960, eu ganhei a regra do jogo. Eu criei a expectativa que eu iria me aposentar daqui 15 anos, ou 20 anos, ou 25 anos. Aí o legislador faz a reforma previdenciária, me tira esse direito e dá um direitozinho. Segura aí, André. Ó, aquele pacto social que eu tinha feito não vale mais. Agora é esse pacto que vale. Não. E aí eu estava tentando sustentar isso, não conseguia. Fui buscar no direito europeu. E tem um autor francês que fala o seguinte: no direito, tá, beleza, 5 minutos, pode ser, Rui? No direito em formação, no direito que está sendo formado, é intocável. Porque se esse direito for modificado nesse ato que está sendo criado o direito, ele for modificado, você nunca vai ter esse direito, ele nunca existiu no cenário. Então eu acredito nisso, tá? Nessa tese. E olha só, o artigo então, como é que eu quero aplicar o artigo 47 no auxílio doença? Olha só, gente. O artigo 27 foi revogado. Lembra do artigo 27, gente, dos 2 anos? Sim ou não? Eu vou perguntar para vocês. Antes que o artigo 27 existia, alguém chegava aos 5 anos de benefício auxílio doença? Por que o legislador previu só o artigo 27 para aposentadoria por invalidez? Porque ele entendia que ninguém chegava aos 5 anos no auxílio doença. Próximo.
Aí eu trago a fundamentação, rapidamente, depois vocês pegam. Olha só, pode ser mais um. Princípios. Princípio da igualdade, não está tendo a mesma proteção social quem está há mais de 5 anos no auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Princípio da ordem social e justiça social, do artigo 93 da Constituição Federal. E o princípio da proteção social. Essa tese, gente, eu protocolei essa petição, cadê o Edson? Eu vou mandar, professor, posso mandar para ti? O senhor distribui para todos os alunos o modelo da tese. Por quê? Eu quero que comece a pipocar essa tese. Eu quero que todo mundo ingresse com essa ação. Eu entrei em Blumenau, está para ser julgado. Então eu vou mandar um modelo de peça para o professor Carlos e ele disponibiliza para todo mundo. Pode ser, gente? Que eu não quero prejudicar ninguém. Próximo. Com o tempo aqui. Próximo. 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 Que é tudo sobre isso aí. Tá? Então, gente, é tudo sobre essa... É a fundamentação da tese. Não dá para eu ler agora. Eu quero aqui, antes de encerrar, deixar ali o site da minha escola, meu e-mail. Esse material vai estar disponível para vocês. Eu quero deixar um livro aqui para ser sorteado, que é Seguro e Previdência, Ciclo da Criatividade e da Prosperidade, que foi escrito pelo Manuel Soares Povas, que é quem trouxe de Portugal o direito previdenciário complementar para o Brasil. Então eu vou deixar aqui com o Rui para fazer um sorteio, agradecer a todos vocês, agradecer o professor Edson Maluf, o Rui na presença, representando aqui o Durso, e deixar um recado para vocês. Eu quero que vocês perguntem para vocês, no seu interior, mais uma vez eu ressalto, para que estamos aqui? Quando o segurado assina uma procuração para ti, ele está entregando a sua vida para que você cuide. Então nós temos uma função social. E o direito previdenciário pode mudar a economia do país. Porque o país está ficando velho. E quanto mais velhos sem previdência, é mais velhos com assistência. E assistência não tem arrecadação, que vai trazer um prejuízo para o país. Tem que acabar com essas bolsas e vir em previdência. Quero mais uma vez agradecer a vocês por estar aqui e deixar à disposição para quem quiser me visitar em Blumenau, lá na minha escola, estou à disposição, que a cerveja é por conta da Bruna. Obrigado, gente. Valeu. Participar para conhecer um pouco do direito internacional, para que a gente possa aplicar também no direito previdenciário. Eu quero aqui também fazer uma referência, tá? A ação regressiva. O Hammer, Carrefour, foi penalizado em 8 milhões de reais através da ação regressiva. 8 milhões de reais. E por quê? Porque não estava preparado, documentalmente falando, preparado para provar que ele não agiu com culpa ou dolo no acidente. E será que as empresas estão preparadas? Me parece que não. Por quê? Porque a advocacia não está preparada para isso. O know-how que você tem, são poucos que tem no Brasil. Então é um olhar que o Hammer chamou a atenção, e eu gostaria de parabenizar pela palestra por ter aberto nesse congresso uma visão de mercado para os advogados. Tá? Mas eu vim aqui para falar sobre novas teses do direito previdenciário. Né? Novas teses do direito previdenciário. E o doutor Pavan, que está aqui, que tem uma ferramenta no Facebook, como é o nome da... Supraprevidenciário, ele tem lá publicado algumas teses novas de benefício por incapacidade. Então, quem tem Facebook, entre lá no Supraprevidenciário, que ele tem lá, ele leva várias notícias, e eu vejo que ele tem buscado algo inovador do que tem sido julgado. Então, aqui, Pavan, parabéns pela iniciativa para aplicar o direito. Será que nós conhecemos esse direito positivo? Me parece que não, porque nunca ninguém tinha buscado. Eu também não conhecia essa previsão de que o INSS tem a obrigação de pagar uma faculdade no programa de reabilitação profissional. Consegui comprovar a aptidão profissional dela. Nós, com os 2 braços, não desenhamos 1/3 do que ela desenha. Então, ela aqui, eu gostaria de ser estilista. Blumenau, centro têxtil. Consegui comprovar que ela conseguiria arrumar emprego. E a previsão legal
na própria instrução normativa que prevê o pagamento de faculdade para uma deficiente física. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa tese, entra no YouTube, coloque meu nome, Hélio Gustavo Alves, tem lá a matéria sobre essa questão, que é uma tese nova. E aí eu convido a vocês a lerem um livro chamado Elogio à Loucura, de Erasmo Rothman. Só os loucos se destacam. Só os loucos se destacam. Para ser qualquer um, não vale. Tem que ser diferente. Elinho, desculpa, Elinho. E Por isso fazer que a diferente. torcida do Corinthians é a maior do Brasil. Ah, meu Deus do céu. Eu digo louco, não insano. Insano não, né? Eu sou São Paulino, não posso falar muito, viu, gente? Não posso falar muito de futebol. São Paulino, mas não sou Bambi, viu? Só para deixar claro, nada contra. Eu quero aqui fazer um registro importante. Nós vamos ter na Itália, através do Instituto dos Advogados... Jamais eu iria impedir que você fizesse qualquer coisa. Mas a técnica impede. Tá. A televisão diz que eu preciso te gravar e ela não te alcança aí por causa da luminosidade. Então você eu tem subo. que falar aqui em cima. Então eu subo. Exatamente. Eu quero onde tem luz. Bom, daí ou não? Tá dando aí atrás ou não? Tá lá, ele já fez positivo. Manda bala. Eu quero fazer um registro aqui que o Instituto dos Advogados Previdenciários, presidido pelo professor André Luiz Marques, vai ter um congresso na Itália. É o 5º congresso internacional que nós realizamos. Vocês perceberão que eu vou trazer aqui alguns conceitos do direito do mundo velho, através do direito comparado. Porque o direito previdenciário ele iniciou através de uma cópia da Alemanha do Plano Beveridge. E nós temos que conhecer o direito comparado para que a gente possa aplicar também no direito previdenciário. Então é o 5º congresso que a gente realiza fora do Brasil. Nós teremos um congresso na Itália, tem ali o stand do IAPE, é um congresso que vale a pena participar. A coordenação científica está no folder, tá? A coordenação científica está no folder. E vale a pena a participativa, vale a pena conhecer essa ferramenta que está no Facebook. E a outra ferramenta é o Saber Direito Previdenciário, que também traz, Saber Direito Previdenciário, também traz novas teses, né, de julgados que vem ocorrendo. Pode passar o próximo aí. Eu quero trazer aqui, próximo, essa reflexão. Saber é poder definir. Quando duas pessoas discutem, deve saber primeiro sobre o que discutem. Se não definirem previamente o objetivo da discussão, poderá suceder que os dois usem da mesma palavra com sentidos diferentes ou de duas palavras diferentes com o mesmo sentido. Então a gente precisa saber o que a gente vai discutir e qual é o caminho que a gente quer buscar. Que é de Sócrates, tá? Então, nós vamos falar aqui de teses de benefícios por incapacidade. Algumas a gente já ingressou e ganhou, e outras não. O Hammer estava falando aqui de reabilitação profissional, e quando eu fui sustentar a minha tese de doutorado sobre reabilitação profissional, me acharam louco. Me acharam louco. E a gente conseguiu fazer, através de uma tese de um maluco, de que o INSS pagasse de forma integral uma faculdade de moda para uma deficiente física dos braços e das pernas, através do programa de reabilitação profissional. Faculdade inteira de moda para uma menina deficiente, que está prevista em lei. E nós conhecemos esse direito positivo. Cada um dá o que é seu, tudo bem, vamos seguir. Próximo slide. Auxílio-doença, próximo. Conceito de auxílio-doença, gente. Cuidado, as nomenclaturas nos levam a erro. O nome auxílio-doença academicamente está incorreto. Não é a doença que protege. Olha a leitura do conceito. Auxílio-doença assegura risco ou acidente, logo fará jus ao benefício, segurado de ficar inapto ao trabalho ou suas atividades por mais de 15 dias. Está errado esse conceito. O auxílio-doença assegura incapacidade, não acidente ou doença. Eu posso estar doente, mas não estar incapacitado.
Eu posso estar acidentado, mas não estar incapacitado. Portanto, eu não vou ter direito ao benefício auxílio-doença. A nomenclatura correta deveria ser auxílio incapacitante. Eu posso estar acidentado com o braço quebrado, mas não sair pedir de dar aula. Eu posso estar cancerígeno, posso ter câncer, mas não estou incapacitado. Então, todo mundo aqui concorda que o risco a ser protegido é incapacidade? Sim ou não, gente? Tá, próximo. Bom, olha lá. Nós temos 2 critérios materiais para concessão do benefício por incapacidade: o físico e o mental. Critério físico, braço quebrado, tal, é fácil de verificar. Critério mental, o que é incapacidade mental, gente? O Rui é louco, meio louco ou todo louco? E eu?